Bem, hoje nós vamos ver a ação de graças que está em Filipenses. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês, porque na 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma série de exortações, que é típica da carta, mas são exortações sempre no imperativo, e uma que nos chama a atenção, que é o versículo 18. Na minha tradução diz assim: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Na outra versão, mais perto, Claudinho, que diz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Parece fácil, mas o que é dar graças? Significa então que nós passamos a ser pessoas que não sentem a dificuldade? Somos pessoas, por exemplo, que não sentem a aflição? Porque olhando para o apóstolo Paulo, algumas vezes ele é duro e ele não está agradecendo. Então, até nisso você precisa lembrar o que é a ação de graça. Só que ele é muito, vamos dizer, telegráfico, dai graças. Só que atrás desse dai graças tem todo um campo do Antigo Testamento que significava dar graças. E no Novo Testamento isso daí já foi falado e era coisa oral, então não precisava repetir. Mas para nós dizemos, então eu estou morrendo, eu dou graças. Não é bem isso. Então, dar graças não significa você ficar inerte e ficar alienado. Tá? Então, todas as circunstâncias dar graças é um topoi. Ou seja, é um lugar comum, é uma maneira de se falar, mas que você precisa testar. Então, tendo dito isto, voltemos então para Filipenses, porque o assunto é ação de graças. Qual é a função da ação de graças? Nós já vimos que o versículo 1 e 2 são o início dessa carta. Claro, capítulo 1, versículo 1 e 2 é a redundância. Mas a introdução é toda essa parte até o final do capítulo. Então nós podemos ler, daí eu vou ler na revista atualizada, que diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, e aqui você tem um particípio, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Notem, começa com ação de graças, mas ele também chama a súplica. E depois a gente precisa descobrir o que é isso. Em todas as minhas orações. Ele está falando de 3 tipos de oração: ação de graças, súplicas e orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É por isso que ele então está agradecendo. É por isso que ele está suplicando por essa igreja. É por isso que ele faz a oração. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui é uma coisa um pouco escatológica. Quer dizer, até o dia de Cristo Jesus é o dia do juízo. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação da graça, do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração. Até agora era ação de graças, mas ele menciona outros tipos de oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Segunda vez que ele menciona o dia de Cristo. Cheios de fruto, do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui mostra quem é Jesus Cristo, o mediador. Voltando então para esse trecho, nós já vemos então que é uma carta que Paulo está muito bem com esta igreja. Ele está agradecendo. Agora, ele está agradecendo a cooperação dos crentes
dos fiéis, no versículo 5, que será desenvolvida no capítulo 4. Então, notem, aquilo que eu falei, ele antecipa assuntos que vai tratar mais tarde. Isso se chama prolepsis. Você fala de uma coisa, passa um tempo, vamos dizer, alguns trechos e volta àquele assunto. Então, como prolepse, ele está adiantando o capítulo 4, que vou ler aqui, que é mais fácil eu achar do que qualquer outra coisa. Versículo 10. Então, quando ele diz assim, vocês têm sido meus cooperadores, é isso daqui. Não é cooperador simplesmente de proclamar o Evangelho. Grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo. Em qualquer situação, sei passar privações e sei viver em abundância. Para tudo e por tudo estou iniciado. Ter fartura como sofrer, fome ter de sobra e passar penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Não sei se vocês já viram quantas vezes esse versículo sendo usado fora do contexto. Pessoalmente, este versículo não é o começo, ele é o fim de uma experiência. Ele passou por tantas dificuldades, tantas tribulações, que agora ele está treinado, e o resultado foi: tudo posso naquele que me fortalece. Eu já apanhei tanto, eu já venci tanto, que eu posso dizer: tudo posso que me fortalece. As pessoas trocam, usam como chave de autoajuda. Coloque como tudo posso naquele que me fortalece e vá fazer as coisas. Não, diz assim. Isso aqui é o resultado. Isso daqui é a conclusão de uma vida lutadora. Então, como é que nós vamos chegar nisso? Então, a carta mostra, e aí vem a organização muito interessante. Ainda que sejam 3 cartas, o editor organizou de tal forma que o final da carta é mostrar: você vai ser triunfante. Você que lê essa carta. Mas antes ele vai mostrar algumas tribulações que ele passou. Ele vai fazer isso. Então, o proêmio tem essa finalidade. Pode falar. Fale mais alto para ser ouvido. Isso mostra também o quanto ele ama essa igreja, porque ele mostra, mas também fala: olha o resultado. É uma carta famosa. Não, talvez uma carta chamada de carta de amizade. Então, uma carta de amizade que ele está, e ao mesmo tempo de ação de graças, porque ele está agradecido a essa comunidade, porque ele está preso numa prisão domiciliar e não pode trabalhar. Paulo parece só aceitar donativos quando ele não pode trabalhar. Então, quando ele não pode, ele aceita, bem diferente de muita gente. Então ele trabalha com as próprias mãos, segundo nós vimos na primeira Tessalonicenses. Então, voltando ao primeiro ponto aí, ele dá graças a Deus por tudo que recorda de vós, tudo que vem à mente sobre eles. A palavra é ineia, recordar, mente, e faz com alegria. A alegria que vai aparecer aí várias vezes é derivada desse daqui, que vão chamar de carta da alegria, mas não é o tom mais forte, é a alegria. A alegria é um tema secundário, marginal. Ela não é o tema. O tema é, na verdade, podemos dizer assim, é uma carta de amizade e é uma carta de gratidão pela cooperação. Agora, vamos lembrar o seguinte, ele diz: olha, eu faço doação de graças, súplicas e orações. As orações são as cotidianas. Todo dia faz uma oração. A súplica é mais forte. É quando você está, vamos dizer, usando uma figura bem comum para vocês, é uma pessoa que está se afogando e dá um grito. A única coisa que ela consegue fazer é: salve-me. Acuda, bem brasileiro, Então, seja, é um grito de pedido de socorro, a súplica. E ação de graças é porque houve libertação.
chamo a atenção de vocês para o Salmo 13. Então lá você tem, eu estou achando que é o 13, mas posso estar enganado. Então vejamos este salmo. Oração de fé. Salmo 13. Então este salmo é chamado de lamentação. Aqui na minha tradução está lamentação do justo. E diz assim: até quando? Começar uma oração assim parece ser uma falta de reverência. Até quando, Senhor, continuarás esquecido de mim? Ele tem a sensação de que Deus esqueceu dele. Até quando me ocultarás a sua face? É como se Deus fingisse não vê-lo. Você já viu gente assim na rua? Você passa assim, o cara te conhece, mas ele muda de calçada. A impressão que ele tem é isso. Até quando acalentarei preocupações na alma, pesar no coração dia após dia? Quer dizer, terceiro, até quando? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Esse inimigo é carne e osso, é alguém que está oprimindo, e ele está pedindo livramento desse inimigo. Esse inimigo que pode ser seu patrão, que pode ser alguém que está acima de você, e seu vizinho, pode ser seu vizinho também, que é um inimigo. Carlos Messer conta uma história muito interessante de uma mulher. Ele ouviu uma explicação sobre o Pai Nosso, e o Pai Nosso tem lá: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. E fora da oração diz assim: porque se não perdoares as dívidas do outro, Deus não perdoará a de você. E a mulher disse: olha, eu tenho que perdoar. E toda vez que ela saía de casa, a vizinha abria a janela e começava a xingar essa mulher. Toda vez, sem mais ninguém. Sempre xingava. E um dia ela ficou doente. Isso lá nos grandes, vamos dizer, nos fundões do Brasil. Essa mulher ficou doente, com uma ferida na perna, e não havia o que curasse. E daí ela perguntou: por que sua mulher não está, para o marido, por que sua mulher não está saindo mais da janela? Daí ele disse: ela está doente, ela está com uma ferida na perna. E a mulher, a insultada, disse: posso ver? Pode. Chegou lá, viu, falou: olha, pegue tal coisa, tal erva, um barro que a gente vai esquentar e vai colocar. E durante alguns dias ela foi colocando aquilo lá na ferida, e a ferida sarou. A mulher ficou recuperada. Daí perguntaram para ela: e aí, o que aconteceu? Ué, voltamos ao normal. E o que é o normal? Ela continua a me xingar. E você? E eu continuei a perdoar. Né? Então, estou jogando o Novo Testamento, o Pai Nosso aqui, né? Mas ele está dizendo: ó, o inimigo contra mim, né, prevalecerá. Quanto tempo ele ganhará essas causas? Porque o juiz, né, era o juiz da cidade, era o ancião lá da cidade, que na porta da cidade ouvia e resolvia as situações. Então, até aqui você tem uma queixa. Na verdade, é uma queixa só, mas ele vai falando do que ele está se queixando. E isso é interessante. Você pode se queixar para Deus: Senhor, por que eu estou vivendo desse jeito? Por que eu estou sofrendo desse jeito? O que eu fiz? O Senhor me escuta? Você pode fazer isso. Queixa você pode levar a Deus. O que você não pode fazer, em que Deus se ofende, é murmuração. A murmuração é a fofoca, que é assim: eu não falo direto com a pessoa, eu falo dela. É aquilo que aconteceu no deserto, quando o povo começou a reclamar da comida que Deus estava dando para eles. Não falava com Deus. Daí Deus mandou serpentes e assim por diante. Murmurar é o contrário de queixa. Jesus se queixa a Deus: Senhor, passa de mim esse cálice. Né? Então é um tipo de queixa, muito mais leve, mas é uma queixa, mas muito mais conteúdo, porque ele vai morrer. Né? Então queixa você pode fazer. Agora veja a virada: ele volta a suplicar. Ele se queixa de Deus, mas ele volta a fazer a oração que ele sempre faz: atende
E responde-me, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos, senão adormeço na morte. Que não diga meu inimigo, lá vem o que prevalece contra ele, prevaleci sobre ele. Nem se alegrem os adversários com a minha queda. Isso é súplica. Isso é súplica. Então, ao mesmo tempo que ele se queixa que Deus parece não estar ouvindo, o silêncio de Deus é terrível, ele demora, às vezes ele deixa você lá no banho-maria, deixou aqui o nosso salmista, mas o salmista, ele parece que conhece Deus. Olha, Deus vai ter um tempinho para mim. Ele não é como qualquer desses outros juízes que aí não escutam, né? E daí vem a ação de graças. Veja só, o começo do salmo é uma lamentação, é uma coisa muito triste. No meio, a súplica: me livra, dá-me livramento, não deixe que ele prevaleça. E você tem então daí o versículo 6: depositei minha confiança em teu amor, pela salvação rejubile em ti meu coração, cantarei o Senhor pelo bem que me fez, né? Os muitos bens que tem feito. Esqueçam de graça. Então a oração que começa com súplica termina com ação de graças, porque ele sabe, olha, Deus vai me atender, tá? Então isso é aquela bem assim individual. O apóstolo Paulo não precisa fazer isso, né? Apesar de ele estar suplicando por essa igreja, né? Para que ela não seja, vamos dizer assim, caia num precipício e assim por diante, né? Então ele faz todo tipo de oração, e ele faz com alegria as orações, porque ele conhece essa igreja. Então a alegria cristã tem a ver com oração. Vamos começar por aí, né? Então a gente fala, essa aqui é a carta da alegria. É carta da alegria? Pode até ser, mas é uma alegria que ora, que faz oração. E ele faz uma oração porque ele agradece, na verdade, pela cooperação no Evangelho. Como é que essa gente coopera no Evangelho? Nós já vimos que é mandando algum dinheiro para ele. A segunda maneira como eles cooperam é porque eles oram pelo apóstolo Paulo. Você vê isso no capítulo 2. Pela vossa súplica. Vale a pena a gente voltar lá para o capítulo 2. A gente vai fazer esse zigue-zague sempre, viu? Porque só assim a gente entende o começo, né? Daí ele diz o seguinte, né? Quer ver? Ele diz o seguinte: mas também no futuro e tal, versículo 19: pois sei que isso resultará na minha libertação. Livramento, né? Uma palavra bonita que nós nos damos, os pentecostais usam muito, mas é muito bonito. No meu livramento, graças às vossas orações e assistência do Espírito Santo. Você está lendo? Eu estou lendo o capítulo 1, versículo 19. Então, 2 também. Desculpe, às vezes eu penso de um jeito e falo do outro. É o 1:19. Pois sei que isso resultará na minha libertação, graças às vossas orações e assistência do Espírito Santo. Então, como é que eles cooperam? Eles cooperam enviando ajuda, eles cooperam orando e eles cooperam evangelizando. Eles evangelizam, eles falam de Cristo Jesus. Eles trazem a boa nova a outras pessoas, né? Então esta é uma característica que nós podemos ver que Paulo agradece, né? E ele diz isso que aconteceu desde o primeiro dia e até hoje está acontecendo isso. Quer dizer, essa igreja nunca abandonou a Paulo. Nós poderíamos pensar em outros. Para Paulo não era uma pessoa fácil, vamos começar por aí. Era uma pessoa difícil, ao ponto de alguns dizerem assim, aquilo que ele fala lá na primeira, aí é uma dúvida se é dele mesmo, 1 Timóteo, de como deve ser o presbítero, Paulo estaria reprovado em alguns elementos lá. Uma deles era a ira. Ele tinha dificuldade de controlar sua raiva, né? Então, mas mesmo assim, ele tem uma relação, talvez por ser mal compreendido. Ele é uma pessoa que ora por essas pessoas, e essas pessoas têm um carinho especial por ele. No versículo 6 ele diz, olha, e estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, né,
o que ele fala? Irá completar até o dia de Cristo Jesus. Né? Então, aqui, tendo começado, isto mesmo, que aquele que começou, estou persuadido disto mesmo, aquele que começou em vós, ergon agaton, uma boa obra, epitelesse, quer dizer, levará até o fim, telos. Telos é final. Né? A ideia de teleologia, é o estudo do final. Acre, até o dia, aí sem artigo, né? Até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o dia da vinda de Cristo Jesus ele vai completar. Paulo estava certo de que Jesus voltaria nos seus dias. Né? Mas, voltando aqui ao que ele está dizendo, ele diz, olha, eu oro porque vocês são bons, vocês são fiéis em vocês, e eu tenho essa fé em vocês. Tem pessoas assim, eu não confio em nenhum homem, mas Paulo confia nessa igreja. Parece ser uma igreja carismática, né? A tal ponto de... Veja só no que se fala carismática. Carismática na Bíblia é cheio de dons. Aqui é uma igreja, vamos dizer, o que poderia trocar por carismática? Vamos dizer assim, uma igreja aconchegante, acolhedora. Eu acho que essa é uma boa palavra. É uma igreja acolhedora, né? E daí ele vai explicar. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Versículo 7, né? Assim como é justo para mim isto pensar acerca de todos vós, por eu ter vocês no coração e nas cadeias, nas minhas cadeias e na defesa e confirmação do Evangelho. Sois cooperadores comigo da graça, como todos os demais. Aí vem o Rontas, né? Ele diz que deixa eu ver aqui, porque para mim caridade, tal, mas ternura, peço em minha coração que vossa caridade. Bom, daí ele já volta para outro assunto, né? Mas isso é muito interessante, porque ele está dizendo que ele acredita nessa gente, e ele tem essa gente no seu pensamento. Trago no coração, no versículo 7, aqui ele diz o que no versículo 7? Trago no coração, e aqui ele diz cardia. Agora aqui pode ser que o cardia aqui seja, na verdade, o pensamento, que é o típico do grego, mas também pode ser o tipo do hebreu, mas pode ser a mente dele. Ele não tira isso da mente. Quando ele fala defesa, é porque ele vai se apresentar a um tribunal. Ele vai ter que defender a sua causa. Ele está preso. Naquele tempo, você pagava um retórico para defender, ou você mesmo fazia a defesa. No caso de Paulo, sempre ele fez a sua própria defesa. Tá? Então, essas coisas aí ele faz com que ele traga no coração. E a oração dele no versículo 9. Então, até aqui é a ação de graças e a fundamentação da ação de graças na terna misericórdia de Cristo Jesus, né? Isso daí está no versículo 8. Então, veja só, no versículo 8, Deus é testemunha, vos quero bem a todos vós com ternura. Então, o 8, né? Testemunha, pois, meu Deus, assim como epipotô, deixa eu ver o que é isso daqui que eu não estou lembrando. Epipotô, grandemente, um desejo muito grande, né? Ardente, um desejo grande de todos vós em esplanchóis, ou seja, quando ele diz afeto, ele está dizendo nas tripas. Entranhas, né? Vocês estão nas minhas entranhas. É o lugar do sentimento. Tá? Então, o pensamento é o cardíaco. Quando ele diz eu trago no coração, ele está dizendo para nós que seria eu trago no pensamento. Mas trago no coração. Eu sou apaixonado por vocês. Isso daí é bem hebraico mesmo. Quer dizer,
São as tripas que eu sinto. Nas tripas estão a sede da emoção. A palavrinha que sempre parece que vai aparecer de novo em Paulo. Então, tirando isso, daí ele volta para a oração. Né? A oração dele começa no versículo 9. E faço esta oração. Né? Então, ele já suplicou, né, por essa gente, ele já agradeceu, e agora vem a oração, que ele falou lá em cima. Olha, eu agradeço, eu suplico e eu oro. E tudo está aqui. Né? Então, quando você fala de entranhas, você está falando de súplica. Tá? Então, a saudade que ele tem deles, né, tem a ver com a súplica, porque ele tem vontade de ver essa gente. E ele vai falar isso lá no capítulo 2. Né? Desculpe, no capítulo 1 ainda, na continuação, ele diz, olha, eu sei que vou ver vocês. Eu vou rever os seus rostos, as caras de vocês, as faces de vocês. Né? Faço esta oração, o vosso amor aumente mais e mais. Então, quando ele diz faço esta oração, ele diz agape, para que o vosso, né? Então, cai tudo prosel comar, e esta oração eu faço, rina re agape remon, para que o vosso amor aumente mais e mais. E aí vem todo o conhecimento, epignosei, e toda asteice. Asteice geralmente tem a ver com percepção. O que é percepção? Vamos colocar aí uma outra palavra que poderíamos usar. Ele propõe aqui percepção e conhecimento, mas conhecimento ele já viu, mas julgamento. Então essa percepção tem a ver com julgamento, que é a primeira proposta da asteine. Desculpe, aqui eu estou esquecendo qualquer palavra, né? Asteice. Esse asteice, ela é essa percepção julgadora. É o que eu chamaria de discernimento. O que é discernir? Discernimento não é dizer isso é ruim, isso é bom. Isso não precisa de discernimento. Discernimento é quando você precisa de algo mais. Isto é bom e isto parece bom. Entendeu? Então você está dizendo assim, olha, isso daqui é verdadeiro, isso aqui parece ser verdadeiro, como se fossem duas joias. Essa aqui é muito parecida com essa, mas essa é falsa. Tá? E a percepção aqui, talvez jogando para o capítulo 3, tem a ver saber quem é verdadeiro mestre, profeta, apóstolo, do falso apóstolo. Ou seja, a igreja não pode ser enganada. Vocês têm que ter percepção, tem que ter discernimento. Né? Discernir entre o errado e o certo é fácil. Discernir entre o certo e o que parece ser certo é mais complicado. É essa coisa que, esse linear aí, aquela área cinza, que você não sabe, olha, será que essa pessoa é boa? Mas até que ponto ela é boa? Será que é? Ou ela estou sendo enganado por ela? A palavra que ela está me trazendo. Né? A gente já falou há algum tempo uma coisa que parecida. Né? Então, a percepção é aquele... quando você percebe que tem alguma coisa errada aí. E Paulo quer que eles tenham conhecimento, mas não só conhecimento, que saibam divisar ou fazer uma diferença, uma distinção entre o que é bom e o que parece ser bom, porque é mais difícil. É bem mais difícil. É muito complicado. É muito complicado mesmo. Né? Seja com pessoas, seja com coisas. Mas no caso aqui, eu acho que ele está pensando mais em coisas e também em coisas que as pessoas praticam. Porque há coisas que nós achamos que são boas, mas o fim delas é transtorno. Então, até nisto, quer dizer, veja só o que ele está propondo. Viver pela graça é isso. É conhecer e tomar a decisão correta. Mas essa decisão correta não é baseada nos filósofos, como pensavam os antigos. É uma decisão baseada na orientação do Espírito Santo que toca Jesus. Não é natural, é sobrenatural.
é sobrenatural. E é muito fina, é uma sintonia fina. E essa percepção tem tudo a ver com o versículo 10? Né? Versículo 10, que diz lá? E Paulo está falando, para aprovar as suposições. Isso, para você saber, você não ser enganado. Você não ser enganado. E quando você é enganado, você experimenta as coisas boas. Tá? Paulo sabe disso, porque dentro da carta nós vamos descobrir isso. São temas ventilados aqui que serão desenvolvidos depois. Tá? Daí ele diz o seguinte, então versículo 2, para aprovar-lhes, né? A minha palavra aqui está dokimazei, de dogmática, né? Dokimazei, é legal essa palavra, né? Quer dizer, é experimentar, aprovar aquilo que é aprovado. É que nem a palavra dogmática e assim por diante. Dokimazei é dizer, é perceber o que é o certo, é experimentar o que chamaríamos lá na carta aos Romanos de a boa vontade de Deus. Isso não é uma coisa para um dia. Isso é uma coisa para a vida. Daí o versículo vai continuando, as coisas excelentes, e volta ao dia de Cristo. E sedes sinceros. É o versículo 10 ainda, né? Versículo 10. E sedes para que sejais elicríneis e aposkopoi. Né? Sinceros, deixa eu ver onde que está sinceros aqui. Sinceros é a primeira palavra, vamos ver se é isso mesmo. Elecríneis. Elecríneis é sincero. Se isso daqui pode ser traduzido por sincero, que é uma palavra latina, seria sincera. É como, por exemplo, fazer esta mesa. Aqui ela é legal porque ela é rústica, mas uma mesa daquelas que eram lisinhas, né, elas tinham defeito. O que o sujeito fazia? A ideia do vaso pequeno. O vaso, colocava uma cerinha lá. Quer dizer, tudo tem isso. O ingênuo compra, o sábio percebe. A sabedoria é essa, né? Quer dizer, sabedoria e ao mesmo tempo você não tem buraco para esconder. Você é um sincero, você é transparente. Vocês serem transparentes para o dia de Cristo, né? E daí ele usa a outra palavra, né? Ele gosta sempre de duas, né? De ser julgada, né? Para experimentar, e a proscopoi, literalmente sem culpa, né? Sem culpa, inculpáveis, quer dizer, uma pessoa que não tem do que se envergonhar. Vamos lembrar que o mundo antigo, vergonha e honra eram os grandes valores. Você perde a fama, você conquista. A honra você tem. Tá? Então, por exemplo, no nosso mundo, você quer ser famoso, você vai lutar para ser famoso. Às vezes famoso por ser famoso, que a celebridade você causa. Mas isso daí você conquista e pode perder. E pode conquistar de novo. Quantos já aconteceram isso? Agora, a honra, você tem que lutar não para conquistar, você tem que lutar para não perdê-la. Porque a honra já está com você. Você não pode perdê-la. Eu não sei se tem alguma coisa, mas estava aqui pensando, estava falando do amor, desse amor que discerne o que é bom, do que parece bom, e que nos leva a provar coisas boas e sermos inculpáveis para o dia de Cristo. Pensando dentro desse raciocínio, a gente pode dizer que uma falta de discernimento pode nos tornar culpáveis, não em termos de perder a salvação, mas culpáveis. Talvez eu li acerca da ingenuidade pecaminosa, que você não vê, não perceber a maldade, mas às vezes isso é cômodo você não prestar atenção, você dá crédito a tudo e todos. E aqui, não sei, mas juntando o 9 e o 10, parece que isso pode nos tornar culpáveis. Às vezes a gente vamos pensar em termos de cristianismo total. A igreja cometeu muitos erros nos séculos. Ela mandou muita gente para a fogueira. Faltou discernimento. Quando a igreja demorou para tomar certas atitudes, ela foi realmente isso daí que você falou.
Não é omissa porque omissa você sabe o que é, que você tem que fazer. É o pecado ingênuo. Pensando que está fazendo O certo, mas você está fazendo errado. que talvez Paulo também tenha experimentado isso na própria vida antes dele se encontrar É com isso aí. Jesus. Né? Podemos dizer isso, que quando ele perseguiu a igreja, ele achou que estava agradando a Deus. Mas na verdade ele estava desagradando. Mas no caso que os de bomba também acham que Allah está feliz. Mas é uma vertente ruim do Islã, né? O Islã é muito diferente disso. Até porque o pessoal convence o outro para ir, mas eu mesmo não vou. Convence. Bom, não precisamos falar disso. Mas voltando aqui. Então, seria isso. Né? Inculpáveis no dia de Cristo. Vamos pensar que honrados e inculpáveis é você estar em pé no dia de Cristo. Né? Quer dizer, mesmo que Deus tenha elevado Jesus a tal ponto que todo joelho se dobrará, mas ao mesmo tempo você não ter medo, não ter vergonha, não se envergonhar. Isso é uma coisa importante. Agora, essa piedade aí só é conseguida em comunidade. Sozinho é difícil. Podemos até tentar, mas não tem jeito. 2, 3, um tem que estar junto com o outro, sozinho. E é isso que eu ia falar, Zé, que me parece que ele fala dessa oração, mas ao mesmo tempo depois ele vai falar assim, mas eu vou te mandar Timóteo também aí, para acompanhar vocês na prática, né? E até trazer resultados disso. Isso. Então ele também não fica na subjetividade, só na oração. Ele vai também a forma prática, vai Timóteo lá, para poder ajudar eles a crescerem, a ter esse discernimento. Verdade. Né? Muito interessante isso. Quer dizer, é uma coisa que se tem que complementar. Comunidade, né? O versículo 11, então, ele diz, pepleromenos, que quer dizer, vamos dizer, é o que ele põe aqui, cheios. É de plerou. Mas aqui é um particípio perfeito. É a ideia de que é alguma coisa que você fez e que continua valendo. As boas obras são feitas, elas não perdem o seu valor. Aquilo que você fez de bom, ela continua contando. Mesmo que você tenha feito alguma coisa errada depois. É interessante isso. Quer dizer, não é como o banco, quando você não tem dinheiro, o sujeito trata mal você. Ou ele não vai tratar mal. Ele vai fazer o seguinte, ele vai ignorar você. Né? Mas aqui, é aquilo que você fez e que ainda continua valendo. O perfeito no grego é muito interessante, é um dos verbos, é um dos tempos mais interessantes que tem. Aqui é um particípio perfeito, quer dizer, ele funciona como um adjetivo verbal. Mas o particípio, ou o verbo no grego, perfeito, é assim: o que eu fiz está feito e vale até agora. Quando os fariseus disseram, não escreva rei dos judeus, mas escreva que ele se diz rei dos judeus. E daí o Pilatos diz, né? Egrapsa. Ele diz isso. O que escrevi está escrito. Apesar de ser repetido, a maneira de dizer é o seguinte: o que eu escrevi está valendo, eu não mudo uma vírgula. Entende? Então ela é chamada de uma ação pontual que acontece, um fato já realizado, mas que tem uma linha, e essa linha é a consequência. Por exemplo, por que Jesus não precisa morrer mais pelos nossos pecados? Porque o ato dele foi perfeito, e as consequências do ato continuam valendo hoje, e é por isso que eu posso fazer aquilo que você falou: perdoa os nossos pecados, ou aquele cântico que nós cantamos, perdoa os nossos pecados, porque o sacrifício continua valendo, ele não perde a validade. Agora, ele diz que essas coisas serão contadas para uma função, porque todas elas, né, no caso aqui, frutos de justiça, né, que está no versículo 11, né, carpon de Acocines, de Caiocines, fruto de justiça. Justiça em Paulo pode ter alguns sentidos, né? Pode ser a prática também, e pode ser o fruto da justiça que foi colocada em nós, uma coisa bem luterana calvinista.
foi outorgada a gente, né? Pode ser isso, as duas coisas são possíveis. É importante que está aí. E qual a finalidade? A finalidade é a glória e louvor de Deus. A gente pensa que louvar a Deus é cantar na igreja, mas aqui não. Louvor e glória significa viver como Deus quer, com conhecimento e percepção, sabendo tomar decisões. E ele vai mostrar isso posteriormente. Então, a função da carta, ainda que seja uma oração, é uma oração muito pequena, pode ver, não é cheia de palavras, mas as palavras que estão aí são muito ricas, né? Epignosis, quer dizer, conhecimento. Esse conhecimento, que é o primeiro capítulo das Institutas de Calvino, que é muito bonito esse capítulo, fala o seguinte: qual é a coisa mais importante que o ser humano tem? Conhecer a Deus. Já os gregos diziam gnote seltu, ou gnote selton, conhece-te a ti mesmo. Aqui você pode conhecer a si mesmo, e é bom que conheça a si mesmo, mas conheça a Deus para saber tomar decisões. É bacana isso. A palavra bacana não é bacana, mas é uma coisa muito importante. Conhecer a Deus. Agora, como é que a gente conhece a Deus? Cotidianamente, nas pequenas coisas, dando graças, experimentando pequenos livramentos e coisas assim. Isso aí.